Sejam todos muito bem-vindos. Quero convidar você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho aí escrito inscrever-se, vai aparecer um sininho do lado e você pode clicar para você ser notificado de todo novo episódio que for ao ar. E eu quero que você também possa estar compartilhando com mais pessoas esse podcast especial de hoje com um convidado que já é aqui de casa e que vai trazer notícias importantíssimas, informações importantíssimas de tudo que está acontecendo nesse cenário atual, como você bem sabe, aquilo que vem acontecendo em Israel, tudo aquilo que nós temos ouvido sobre as guerras, mas ele tem algo a acrescentar para todos nós aqui, diferente do que se tem ouvido por aí, porque vai ser algo que você ainda talvez não conheça tão bem, mas que você vai conhecer muito bem aqui hoje. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Luiz Saião. Seja muito bem-vindo, Luiz Saião. Douglas, é um prazer, uma satisfação estar aqui no Espiritualmente Podcast. Aí nós vamos já mandar o nosso abraço, nossa saudação especial a toda a galera que está aqui ligada na gente para a gente aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a história, sobre o que está acontecendo. Vamos estar aí em sintonia. Estamos em sintonia, como ele gosta de falar. Então, você já sabe agora que é o nosso convidado de hoje. Quero convidar você para deixar o seu like aqui e dar um valeu ali naquele sinalzinho que tem ali, que você sabe muito bem, aquele cifrãozinho ali para poder ajudar o trabalho da gente aqui, divulgação do Espiritualmente Podcast. Antes de nós começarmos o nosso podcast de hoje, você já sabe, você que tem acompanhado a gente aqui no Espiritualmente Podcast, então você está por dentro da viagem que nós estamos programados aqui para fazer para Israel, Turquia, juntamente com o Luiz Saião. E a gente quer falar um pouquinho sobre essa viagem, porque afinal de contas, algumas pessoas mandaram mensagens para a gente perguntando, e aí, como é que vai ficar a viagem, com o que está acontecendo? Você não precisa se preocupar, o Luiz Saião está aqui, ele vai tirar essas dúvidas e ele vai trazer aí as informações do que você pode fazer, você que está aí, você que já comprou, você que estava se planejando para comprar a sua viagem, e você vai ficar agora informado de tudo o que nós estamos aqui planejando e como que nós estamos nos organizando, a Biblos, o Luiz Saião, acerca dessa viagem. Luiz Saião, o que o pessoal pode esperar aí dessa viagem? Eles podem ficar tranquilos? Como é que tá isso? Douglas, é o seguinte, o cenário em Israel, na faixa de Gaza ali, é um cenário dolorido, todo mundo tem acompanhado, né? Ninguém, né, vai ficar satisfeito ou em qualquer situação vai gostar de um cenário de guerra, né? Mas hoje a coisa tende, né, a uma normalização da situação, né? Eu entendo aí que, tendo contato com muita gente, que o conflito deve durar um pouco mais, a expectativa é que em breve isso esteja encerrado, né? E eu diria que em grande parte de Israel hoje, de certa forma, a vida já está normalizada. Nós estamos agora, em novembro, né? Como a nossa viagem é em abril, né, que é uma das melhores épocas para conhecer a região, a gente tem toda a expectativa de que a situação deve estar normalizada, né? Vamos assim, se a gente tiver o cenário que nós temos hoje, até abril, não haverá dificuldade, não há dificuldade nenhuma na Turquia, né? Há uma dificuldade limitada hoje em Israel, que também pode ser contornada, né? Dependendo, porque em Israel tem muitos lugares para a gente ver e visitar. Na pior das hipóteses, a gente poderia eventualmente postergar um pouquinho se fosse necessário. Na minha previsão, na minha expectativa, não é o caso. Eu acho que a gente consegue, né, realizar em função do andamento das situações lá que acontece nesse momento. Perfeito. Então,
tá aí a informação para você poder ficar tranquila, você ficar tranquilo também. Você que estava aí se planejando para adquirir, você pode apontar o QR Code aí apontar o seu celular para o QR Code para você poder entrar lá na página, entender um pouco mais sobre os detalhes dessa viagem. E também, se você está acompanhando pelo seu celular, você pode clicar no link da descrição e você também vai cair lá na página. E qualquer dúvida que você tiver, né, Sayão? Pode conversar com o pessoal da Biblos, né? Que vai estar lá à disposição. Sim, por favor, só entrar em contato e a gente vai ter lá todo o encaminhamento adequado, né, diante do nosso cenário. Pronto, então procura a Biblos, que eles vão estar lá preparados para orientar você sobre tudo que você precisa da viagem e vamos para Israel junto com a gente. Vamos lá, tá bom? Vamos lá. Sayão, hoje a gente vai trazer um tema aqui para o Espiritualmente Podcast muito importante, né? A gente que sabe o quanto é desafiador hoje diante de um cenário de tantas possibilidades, as pessoas ter tantas informações, mas no que acreditar, o que faz sentido, o que não faz, o que está na Bíblia, o que não está, o que é algo que é apenas um achismo de alguém ou, enfim, uma situação onde a pessoa ela está tendo ali apenas uma interpretação equivocada e está compartilhando isso na internet e muitas vezes as pessoas elas ficam um pouco confusas acerca do que está acontecendo lá em Gaza, né? E diante de toda essa situação de guerra que a gente está vendo. A pergunta é, a gente está vendo Israel, né, entrando em Gaza e a gente vê muitas opiniões divergentes acerca de Gaza e algumas pessoas dizem que Gaza vai ser destruída. A Bíblia, ela diz que Gaza será destruída? Como que está essa informação na Bíblia? Então, Douglas, o que acontece aqui? Antes da gente chegar, né, nessa percepção, né? Eu de fato até recebi perguntas de pessoas, olha, mas parece que tem versículos que já estavam falando sobre isso, então o que está acontecendo agora é o cumprimento de uma profecia específica que diz que Gaza será destruída. Qual que é o problema? O problema é que esse tipo de atitude de pegar um texto bíblico meio que isolado, fora de contexto e lido de maneira direta e aplicada ao que a pessoa está escutando nos jornais e nas mídias de modo geral, é um procedimento muito problemático e incorreto e indevido. Porque a pergunta é, será que a Gaza de hoje é a mesma Gaza de antigamente? Uhum. Será que o texto está falando de uma realidade que acontecerá no nosso tempo ou não? Do que é que o texto de fato está falando, né? Não faz muito tempo assim, houve um conflito que envolveu a cidade de Damasco. Imediatamente, a gente pegou o texto de Isaías dizendo, Damasco será destruída, né? Damasco continua em pé lá, né? Sofreu os seus ataques, a sua questão de conflitos ali que acontece durante muito tempo e pouca gente dá atenção para isso hoje. Mas aquele texto de Isaías não tem nada a ver com o que estava acontecendo com Damasco. Então a Bíblia é um livro de 1189 capítulos, escrito por dezenas de autores, em momentos diferentes da história, e se a gente não entender o aspecto histórico, o aspecto geográfico e o aspecto contextual do que o texto está falando, certamente a gente vai ter informações inadequadas e indevidas, né? O grande problema é que o pessoal, por exemplo, lendo alguns desses textos, está dizendo o seguinte, não, essa guerra estava profetizada especificamente no texto. E a minha resposta é não estava, né? E a segunda é, mas o texto está dizendo que isso iria acontecer. A pergunta é, será que o texto está dizendo isso que iria acontecer no nosso tempo? Ou o texto está dizendo uma outra coisa que você não tem conhecimento e não sabe que aconteceu? E finalmente, Douglas, aí vem uma questão muito séria, né, para a gente tratar desse assunto, que é o seguinte, por exemplo, muita gente adotou essa postura de fazer leituras
literais e superficiais em certos textos bíblicos e tentar dizer assim, meio que adivinhar o futuro, dizendo, olha, isso aqui vai acontecer assim, assim. Mas veja lá, ninguém avisou que ia começar a pandemia do Covid. Fato. Se a pessoa, de fato, né, tivesse esse tipo de conhecimento, ele deveria dizer, ó, pessoal, segundo o meu entendimento, agora depois que acontece, a pessoa acha o versículo. É a mesma coisa, Israel, que conforme se imagina, e que se confirmou que não está tão bom assim, que tem um sistema de segurança muito forte, muito preocupado com essa questão e que falhou, né, nesse ataque que aconteceu aí no dia 7 de outubro, a gente vai ver que nem a inteligência israelense, nem os que são aparentemente especialistas em profecias que estão de plantão, não falaram nada sobre o que ia acontecer. Então, a impressão que fica é que o pessoal, de fato, não tem entendimento do que está acontecendo. E aquilo que as pessoas agora tentam ligar o que aconteceu, o que está acontecendo em Gaza, com alguns textos do Antigo Testamento, da Bíblia de modo geral, na verdade não são procedimentos corretos. A gente não tem nenhum texto especificamente falando do que está acontecendo. E para a gente entender como é que é isso, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre Gaza e caminhar nessa jornada de entendimento do que a Bíblia fala sobre o tema. Muito bem, então nós vamos falar sobre Gaza. E o que é importante, o pessoal que está assistindo a gente aqui, principalmente você que está chegando agora, ou você que já acompanha a gente, já conhece o que a gente tem como objetivo aqui no Espiritualmente Podcast, é justamente trazer essa clareza de informações de maneira correta. E com o Luiz Saião, você sabe muito bem, hoje Luiz Saião, ele é um grande conhecedor da Bíblia, já viajou por inúmeros países, faz isso durante muitos anos e, inclusive, nós temos a possibilidade de você ter mais conhecimento e se aprofundar ainda mais nos conhecimentos, porque o Luiz Saião hoje é uma referência a nível de conteúdos, de informações acerca dos textos bíblicos, dos estudos teológicos, e nós queremos disponibilizar para você o acesso ao curso Quem Mexeu no Meu Livro, que é um curso que o Luiz Saião, ele traz mais informações acerca desse aprofundamento teológico, desse conhecimento bíblico. A gente vai falar mais sobre isso. Então, como você pode ver aí na tela, tem então esse QR Code onde você pode apontar o seu celular para você poder visualizar esse curso, entender um pouco mais os detalhes desse curso, e também tem um link aqui na descrição. Mas hoje a gente vai se aprofundar nesse estudo sobre Gaza. E aí o ponto é, Saião, a Bíblia fala especificamente sobre Gaza? Como que está isso no texto bíblico? Então, Douglas, vamos lá. A Bíblia fala assim, nós temos mais de 20 textos em toda a Bíblia mencionando a localidade de Gaza, né? E aí a gente precisa aqui entender a terra, né? A região da Terra Prometida é uma região muito especial. E aí você falou, e com atenção, não há como entender a Bíblia adequadamente se a gente não tiver um conhecimento geográfico histórico. É uma das principais razões porque a gente desenvolveu esse projeto de Quem Mexeu no Meu Livro, senão o nosso entendimento fica fora de lugar. Então o que acontece? Você tem a região da Terra Prometida, a terra de Canaã, onde hoje está dividida ali entre Israel e Palestina. E nós temos aí o Egito ao sul, nós temos a região da Mesopotâmia, antiga região dos babilônios e dos assírios na parte nordeste da região, e mais ao norte nós temos o Líbano e depois a região da Anatólia, onde estavam os antigos hititas e onde hoje é o país da Turquia. Quando a gente tem esse caminho que era tão importante, havia uma estrada tão famosa, conhecida como o Caminho do Mar. Os romanos deram nome para essa estrada de Via Maris. Ela é mencionada em Isaías capítulo 9, verso 1 e 2, e depois isso é retomado no Evangelho. Essa estrada saía do Egito e ela passava por essa parte que fica
na região sudoeste da Terra Prometida. Essa região sudoeste é muito bonita porque ela fica à beira do Mar Mediterrâneo. É um lugar assim que dá para você fazer um resort extraordinário. Aliás, não faz tanto tempo, Gaza era exatamente assim. Exato, eu vi umas fotos, uns vídeos, era lindo. É porque o Mar Mediterrâneo tem um azul assim diferenciado. É um lugar de praias assim muito bonitas, né? E aí, o que acontece? Gaza é mencionada várias vezes, principalmente nos livros de Josué e de Juízes, e você tem ali um lugar para onde migraram os antigos filisteus. Quer ver? Eu vou dar uma olhada aqui, só para mencionar, por exemplo, o que aparece em Josué capítulo 13. Diz assim: esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, todo esse território considerado cananeu. Abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Então, assim, nós temos diversas referências a Gaza na Bíblia. A gente sabe que a cidade é uma realidade desde os tempos bíblicos mais antigos. A gente tem uma série de textos que falam especificamente sobre a cidade, e o tempo passou e aquele lugar foi mudando de mãos em mãos, né? E hoje o que a gente tem, que a gente chama de faixa de Gaza, é um pedaço pequeno de 360 quilômetros quadrados, com uma população que ultrapassa 2 milhões de habitantes, mas sim, que é mencionado especificamente do ponto de vista histórico e geográfico pela própria Bíblia. E nesse caso, a gente ouve, né, sobre os moradores desse lugar, conforme está mencionado aqui. Quem especificamente que eram os moradores de Gaza no tempo antigo? A gente sabe hoje quem são os moradores que estão lá, mas e no tempo antigo? Como que a gente define isso ao longo da história? Olha, essa pergunta é muito importante porque vamos tentar entender aqui o cenário bíblico desde os tempos antigos. Os israelitas, né, que também são chamados de hebreus, eles fazem parte de uma realidade antropológica de povos ali que são chamados povos semitas. Um povo semita é um povo que tem características culturais, linguísticas específicas e que são aparentados entre si. Então, quando você pensa em árabe, você pensa em judeu, nos antigos assírios, babilônios e a maioria dos chamados cananeus, todos eles eram semitas. Olha que coisa interessante. Para estudar o hebraico antigo, os estudiosos descobriram 2 línguas antigas importantes. Uma chamava-se acadiano e a outra chamava-se ugarítico. Essas línguas foram importantes para o estudo da Bíblia porque são línguas parecidas com o hebraico antigo. Então, essa é uma região de predomínio semítico. Agora, o que aconteceu? Um povo, olha que coisa curiosa, que não tem nada a ver com essa realidade semítica, era exatamente o povo filisteu. Os filisteus não são de origem da terra de Canaã. Nós vamos ler até uma referência interessante que aparece no livro de Amós, capítulo 9, né, do verso 5 até o verso 7, né, que a gente encontra lá, quando menciona que os filisteus vieram de uma localidade chamada Caftor. Caftor é o nome antigo da ilha de Creta. E você sabe que um tempo atrás tinha gente até que meio questionava e duvidava disso, né? Houve uma escavação arqueológica interessante por um grande estudioso, um arqueólogo de Harvard, o Dr. Steger, e eles confirmaram no cemitério filisteu que os filisteus são parentes exatamente do pessoal que veio dessa região. E quem são os cretenses, né? O povo da
ilha e das ilhas ali. São os antepassados dos gregos. A primeira e mais antiga civilização europeia era a civilização minoica, que surge antes da civilização micênica. E aí, o que acontece? No momento de dificuldade ou de tentativa de expansão, vários desses habitantes das ilhas, ou como eram chamados povos do mar, eles saem navegando, procurando novos horizontes. E eles vão descer e chegar na parte sudoeste da terra de Israel. Os estudiosos falam aí que provavelmente século XII, século XI antes de Cristo, eles se estabelecem ali pelo menos nessa época. E aí eles vão fundar, Douglas, 5 cidades. Que, aliás, quer ver, a gente pode lembrar aí, a gente mencionou, as cidades são Gaza, Asdod, Ascalon, Gat e Ecrom. Hoje, quando você visita o sul de Israel, você tem 2 cidades conhecidas lá que são Asdod, que é Ashdod, e Ashkelon, que é Ascalon. São cidades israelenses, originalmente cidades dos antigos filisteus. E isso envolvia também Gaza, Gat e Ecrom. Então, olha só, os filisteus, que eram os habitantes antigos dos tempos bíblicos, eram os primeiros da narrativa bíblica a estarem na cidade de Gaza. E eles são o quê? Parentes dos gregos. E muito interessante isso, porque de fato eles são muito diferentes. Inclusive, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai ver que a turma de Gaza, né, e da região, eles sempre representaram um grande problema na história do Israel antigo, porque eles eram militarmente mais fortes, porque eles usavam a tecnologia do ferro, né, que Israel só passou a usar a partir da época de Davi. Quando a gente faz as nossas viagens e visita os museus, né, a gente tem oportunidade de ver algumas desses artefatos ligados aos filisteus, a antiga história que envolve a chamada Pentápole filisteia, que envolve a antiga cidade de Gaza. Então, os habitantes de Gaza não eram parentes dos hebreus, eles não falavam uma língua semelhante, eles ocuparam a região, eles se tornaram muito, vamos dizer, poderosos, e uma dificuldade enorme dos israelitas de lidarem com essa situação, porque eles eram, tanto é que a gente vai lembrar que Saul morre, né, sob o ataque dos filisteus. Então, essa era a realidade da cidade de Gaza nos tempos antigos. Inclusive, os estudiosos têm uma grande questão, assim, porque apesar, né, de Gaza e das cidades serem de origem filisteia, com o tempo, isso que eles nunca entendiam, porque se eles vieram do mar, eles vieram das ilhas, eles deveriam ter divindades ligadas, vamos assim dizer, ao mar, né? E aí eles adoravam Dagon, adoravam deuses que depois o pessoal viu que tinha a ver com agricultura. Mas por quê? Eles passaram por uma transição de adaptação à realidade da terra de Canaã. Então eles passaram por um processo de transformação, mas originalmente eram os conhecidos e famosos filisteus. E é por isso então que algumas pessoas afirmam que hoje esse povo palestino é considerado filisteu? Então, aí é que existe toda uma confusão muito grande. Por quê? Porque os filisteus, eles tiveram poder e força de maneira determinante, incluindo Gaza, Gat, Ecrom, Asdod, Ascalon, até a época de Davi. Porque é interessante, Davi trabalhou como espião, né? A gente vai ver em 1 Samuel 21, 27, ele esteve lá. Ele esteve na terra dos filisteus. Inclusive, os bons estudiosos da Bíblia, eles acham até que o Davi meio que descobriu como é que era esse negócio de fazer arma de ferro. E Davi, então, fez um upgrade no antigo exército israelita. E aí, depois de Davi, famosa vitória contra o gigante Golias, né, que, aliás, acharam o nome dele na arqueologia, né, exatamente ali na cidade de Gat, que é uma das cidades irmãs da antiga Gaza. E quando os israelitas conseguem equiparar o poder militar, então os filisteus perdem força e já não são uma grande ameaça. Aí, com o tempo,
a gente vai ver que os filisteus vão sumindo da realidade bíblica. Por quê? Porque as grandes potências acabam ocupando o espaço, e até mesmo Israel, né? Israel vai cair na mão dos assírios no norte no século VIII, depois na mão da Babilônia. E aí os filisteus, vamos dizer assim, falando no português claro, são peixe pequeno, né? Eles não são nenhum povo extraordinário, e eles vão acabar sumindo nesse cenário. Os filisteus vão ali serem mesclados com outras minorias e povos durante as diversas dominações que nós temos aí. Mas tem um fato histórico que ajuda a gente a entender a raiz da confusão, é que mais tarde, né, a gente tem essa época dos reis de Israel, né, Saul, Davi, Salomão. Depois a gente tem a época quando acontece a divisão do reino, né, e aí vem o domínio assírio, domínio babilônico, depois vem o domínio persa, depois vem o domínio grego e o domínio romano. Quando os romanos dominaram a terra prometida, a terra de Canaã, a terra de Israel, eles, isso envolve a época de Jesus, da expansão da igreja primitiva. Quando chega no segundo século, o imperador Adriano estava tão revoltado com os judeus, porque eles nunca se submetiam suficientemente ao Império Romano, que ele decretou uma destruição total, né? E aí ele fez uma pesquisa, ele falou, escuta, como é que é a história desse povo chato aqui, né, de Jerusalém, esse negócio do templo, que eles têm tanta coisa, essa atitude rebelde, resistente deles. E o Adriano descobriu que, historicamente, na Bíblia, os judeus, os antigos hebreus, tiveram conflito com os filisteus. E aí ele resolveu chamar a terra, né, olha só, de Filistina, né, que nas línguas semíticas o P e o F são intercambiáveis, e aí, no segundo século, ele deu o nome da terra de Palestina, mudou o nome de Jerusalém, mudou o nome de Jerusalém passou a chamar de Aélia Capitolina, e aí ele, assim, tinha a intenção de acabar com os judeus, porque não se submetiam, não baixava a cabeça, que Roma determinava o seguinte, vai adorar o imperador, não adorou, morreu. Então, Roma era muito, o Império Romano era muito cruel. E então ele fez isso. Aí o nome da região acabou sendo chamado Palestina na época antiga romana, isso permaneceu durante o período cristão depois, e depois no período muçulmano árabe, depois no período muçulmano turco, e permaneceu também até a época britânica. Então o nome ficou. Mas na verdade, do ponto de vista histórico, cultural, religioso, étnico, os palestinos hoje, que são um povo de cultura árabe, um povo árabe mesclado com outras minorias, você vai ver palestino com faces muito diferentes, né? Esse povo não tem nada a ver com os antigos filisteus. Aí, gente que às vezes quer mexer com uma profecia de modo meio apressado assim, ele lê alguma coisa lá ligado à antiga Filisteia, né, e associa diretamente aos palestinos. Até é interessante que no começo do século XX a região era chamada Palestina, onde viviam judeus e árabes. Inclusive os judeus iam para a Palestina porque ela não tinha nenhum sentido político específico. Só depois de 1973, quando foi fundada a Organização de Libertação da Palestina, é que os árabes locais acabaram, vamos dizer, tendo uma identidade mais definida com esse nome antigo, né, que faz parte dessa situação de controvérsia que tem na região. Mas assim, o pessoal pode, vamos dizer, não sei se eles vão cair do cavalo ou cair do camelo, né? Mas não dá para a gente fazer uma associação direta entre os antigos filisteus e aqueles que são chamados de palestinos hoje. A gente tem algum texto bíblico específico que possa trazer algum tipo de referência acerca desse assunto? Olha, a gente tem uma série de textos, né, que falam sobre Gaza diretamente. Inclusive, olha, eu queria até mencionar aqui, a gente quando lê a história, por exemplo, de Sansão, né, que você vai encontrar em Josué, no livro de Juízes, você vai ver várias vezes a história, por exemplo, de Sansão e Dalila, né? Sansão vai a Gaza,
né? E lá ele se envolve com uma, inclusive, prostituta, de acordo com o texto lá. Sansão ficou muito envolvido, né? E uma das cidades que aparece na narrativa de Sansão é exatamente a cidade de Gaza. Esse texto de Josué 13 é muito interessante, porque fala da presença dos israelitas na terra e menciona as 5 cidades filisteias. A gente tem, né, os textos que chamam a atenção também, que aparece no livro de Amós, né, capítulo 1, a gente tem Sofonias, capítulo 2, né, onde aparece uma referência a Gaza e a menção à terra dos filisteus. A gente tem também, né, segundo Reis 18, né, que fala aí de a cidade de Gaza ter sido derrotada, e também um texto do livro de Amós, e até um texto no Novo Testamento, na história de Filipe lá e o eunuco, em Atos capítulo 8. Em 2 Reis, inclusive, fala exatamente isso, né? Porque o texto diz que a cidade que era fortificada, ela foi derrotou os filisteus até Gaza, o seu território. Exatamente. Né? Então, ali mostrando que realmente afirma que ali foi um tempo que houve, sim, esse território dos filisteus, mas que hoje não se pode afirmar que o povo que está lá é um povo filisteu, né? Não, a gente pode afirmar com toda certeza que não tem nada a ver. Os antigos filisteus desapareceram da história. Eles falavam algum dialeto grego antigo que não permaneceu. Eles não são... Vários povos da antiguidade, como os antigos hititas, os diversos... Quando a Bíblia fala dos cananeus, ela fala dos jebuseus, dos girgazeus, dos aveus, dos amaveus, e fala... também, né, dos filisteus e de uma série de grupos que não existem mais, né? Os grandes impérios, quando dominavam a região, eles exatamente destruíam as cidades conquistadas, escravizavam o povo e depois mesclavam todo mundo. Então, nós não temos filisteus, e essa associação, ela é uma associação indevida, né? Porque os romanos fizeram uso de um nome que não tinha mais nada a ver com a população lá, e mais tarde esse nome foi utilizado com outras referências. Então, não é verdade que palestino é igual a filisteu. Tá vendo a importância de você estudar geografia, história, entender os contextos bíblicos? Então, você que ainda não é aluno, quem mexeu no meu livro, tá aí a importância de você estar se aprofundando em seu conhecimento bíblico, histórico, teológico, geográfico. E o Sayão ensina tudo lá. Agora, Sayão, Amós e Sofonias, eles não profetizaram a destruição de Gaza? Profetizaram. Então vamos olhar. Olha, foi muito bom você mencionar isso. Deixa eu até abrir aqui para a gente olhar direitinho. Em Amós, capítulo 1, verso 7, o texto diz: porei fogo nos muros de Gaza que consumirá as suas fortalezas. E depois a gente pode olhar o texto de Sofonias, e Amós, na verdade, começando com o verso 6, né? Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, ainda por mais 4 não anularei o castigo, porque levou cativo as comunidades inteiras, vendeu a Edom. Em Sofonias, Gaza será abandonada e Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia, Asdod será banida e Ecrón será desarraigada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos quereteus, a palavra do Senhor está contra vocês, ó Canaã, a terra dos filisteus, eu a destruirei e não sobrará ninguém. Então, veja, quando a gente fala, Douglas, de profecias do Antigo Testamento, nós precisamos fazer 2 perguntas. A primeira é: toda profecia que eu leio é literal ou não? Tem profecias, por exemplo, se você lê Isaías 55:12, diz que as árvores do campo baterão palma. Claro que uma profecia dessa não é literal. Tem outra profecia que diz: e tu, Belém Efrata, de ti sairá aquele que há de governar. Claro que aí é literal. João Batista e Elias, é literalmente? Claro que não. Então, o primeiro desafio é saber como eu devo ler esse texto. O segundo desafio é quando é que isso aconteceu. A impressão que muita gente tem, assim, lendo a Bíblia hoje, é que tudo que está lá foi escrito para ele hoje, para a nossa época, como se não tivesse acontecido nenhuma época na história. Então, veja só o detalhe, preste atenção.
Algumas pessoas lendo o texto de Sofonias vão dizer o seguinte: olha, Gaza será abandonada. Será, né? Uhum. E a sequência? Ascalon, mas Ascalon fica em Israel. Uhum. E Asdod? Asdod será banida. Uhum. Então está claro que esse texto está falando, como diz o verso 5, sobre a terra dos filisteus. A pergunta: quando é que Amós escreveu as suas profecias? Amós é um dos profetas mais antigos dos profetas literários, século VIII a.C. Ele era um profeta de Tecoa, uma vilazinha perto de Jerusalém, e ele sai do reino do sul e vai profetizar no reino do norte, na época do rei Jeroboão II, que foi rei de 793 a 753 a.C. Amós profetiza aí entre 760 e 750. Inclusive no capítulo 7 ele confronta o sacerdote Amazias no santuário de Betel, contra tudo que ele está fazendo. E de fato o que ele profetiza acontece. Aliás, Amós apresenta uma lista de várias nações estrangeiras que vão receber o juízo de Deus no capítulo juntamente com Gaza. Curiosamente, isso vai até o capítulo 2, quando ele coloca na lista Judá e Israel também, falando que o juízo de Deus vai chegar sobre todo mundo. Então, quando a gente entende essa realidade, a gente está entendendo o seguinte: o Deus justo, que tem paciência e deixa os povos se comportarem como bem entendem, a sua paciência tem um limite. E agora vai chegar o juízo que atinge Gaza e as outras cidades filisteias. Isso já aconteceu? Já. Quando? Logo em seguida, na própria época do Amós. No século VIII ainda, a Assíria passa varrendo ali e domina e destrói tudo e conquista a região. Então essa profecia de Amós não tem nada a ver com o que Gaza e Israel no ano de 2023. Quando a gente lê Sofonias, de quando é o livro de Sofonias? Sofonias é da época do domínio babilônico. Então nós temos 3 livros aí: Naum, Abacuque e Sofonias. Os grandes especialistas imaginam Sofonias apresentando aí entre o ano 630 e 620 a sua mensagem. Época da expansão Babilônia, quando eles vão aí atingir. E o que o texto vai dizer em Sofonias? Ele vai dizer que toda a região, né, que vai aí ser atingida, né, envolve, né, veja que, desculpa, em Amós, fala de Gaza, o castigo, né, ainda por 4 não anularei o castigo, porque levou cativo as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Né? E aí porei fogo. E aí aí sim Sofonias fala, ele vai falar de Ascalon, de Asdod, de Ecrom, né? E vai falar do juízo de Deus lá, e aí vai falar do juízo sobre a terra dos filisteus, que acontece durante a expansão babilônica. Então tudo que você lê nesses textos que supostamente estariam falando da realidade de hoje, são realidades que aconteceram. A profecia era para aquele tempo, na época assíria e na época babilônica, né? E até porque se a pessoa for, né, coerente, vai ver que o problema de Gaza em Amós envolve as comunidades, as cativas que foram vendidas para Edom. E os edomitas não existem hoje. Né? Hoje a região de Edom é onde está a Jordânia. E quando a gente lê os outros textos, as outras referências de povos e lugares em Sofonias, a gente vai ver que envolve cidades israelitas. Então, uma leitura superficial leva a pessoa até a achar, quem sabe não é, já que está escrito Gaza será destruída, já que está escrito Gaza será abandonada. E isso aconteceu na história, essa profecia não se refere agora. Então a gente tem que prestar atenção, porque será que eu posso dizer isso aqui, Douglas? Senão o sujeito compra gato por lebre. A pessoa vai achando que está vendo uma coisa ou outra. E por que isso não pode acontecer? Porque senão a pessoa acaba sendo prejudicada no entendimento da Bíblia
ele é levado a ficar com receio, com medo e até mesmo indignado, né, com o que está acontecendo num cenário A ou B, e está fazendo isso a partir de uma proposta que tem a ver com desinformação e não com a devida compreensão do que nós encontramos na Escritura. E a pessoa acaba fazendo essa interpretação errônea, olhando para a realidade do que tem acontecido, e elas não conseguem perceber, né, que também o que está acontecendo lá não tem a ver com necessariamente todos os moradores, né? A gente tem ali nós temos extremistas ali, né? Pessoas que têm ali um comportamento que não muitas vezes não fazem referência aos moradores. Então, as pessoas elas acabam olhando todos como são filisteus, são inimigos, né? E faz aquela referência de Davi e Golias. Não, são inimigos. Como que a pessoa consegue ter essa interpretação de separar aquele povo dali? Porque você tem uma boa convivência com pessoas que são habitantes daquele lugar da por conta das suas Palestina viagens. e Israel. Então, é os dois lados, né? Como que você pode aí é que explicar pra gente isso? É a falta de conhecimento. Mesmo na Bíblia, por exemplo, quando Deus apresenta uma palavra de repreensão e de julgamento, Deus apresenta isso com relação a vários povos e apresenta até mesmo com referência a Judá e a Israel. Mas ao mesmo tempo que a palavra de julgamento de Deus vem, você vê a mesma mão de misericórdia de Deus. Por exemplo, um povo que era super complicado e que nem podia entrar no santuário de Deus até a 10ª geração eram os moabitas, que moravam do outro lado do Rio Jordão, onde hoje é a Jordânia. Ruth, na genealogia de Jesus, é moabita. Os cananeus eram um povo que tinham se corrompido até o ponto que o juízo de Deus cai sobre eles. Pois é, Raabe, a meretriz, a prostituta de Canaã, aparece na história da redenção e com um destaque especial. O povo de Israel foi escravo no Egito, e aí a palavra de Deus vai dizer para eles que eles deveriam tratar bem os egípcios, porque eles viveram lá. Então, em vez de pautar a coisa em função do tempo da escravidão, você vê a atenção misericordiosa ao ponto de até o próprio Jesus, o Messias, Redentor de Israel, acabar se escondendo, né, com a família no Egito na época da mortandade causada por Herodes. Então, as generalizações, elas são muito complicadas. E aí você disse assim, o pessoal não entende direito quem é que está lá. Olha, eles não entendem nem quem está no ambiente palestino e muito menos em quem está no ambiente da própria realidade de Israel. Então, quando a gente fala em Palestina, em árabes, Douglas, tem 3 tipos de realidade nitidamente definidas ali. Por exemplo, na sociedade de Israel, nós temos israelenses árabes, maioria deles muçulmanos, mais de 2 milhões que têm passaporte israelense, são árabes, que são chamados árabes israelenses. Genericamente, vão dizer, olha, esses também são palestinos, que é o mesmo povo, só que eles decidiram e concordaram em viver em Israel. O pessoal que não pensa dessa maneira e diz, não dá para ter uma convivência com Israel conforme a nossa interpretação da história e do presente, são os que vivem, por exemplo, em parte na Cisjordânia, na região que em inglês chama-se West Bank, nos chamados territórios palestinos. E mesmo lá, você tem pessoas de visão muito diferente. Você tem minorias cristãs, você tem gente de perfil islâmico diferente, então não é tudo a mesma coisa. E na faixa de Gaza você tem o mesmo povo, só que debaixo de uma opressão durante muitos anos do Hamas, que não dá nem para a gente pensar e entender o que esse povo realmente pensa, porque eles não podem pensar diferente. Eles não podem expressar. Informação nem chega, né? Então, é muito complicado. Então, na verdade, você tem um ambiente árabe, palestino, diversificado na região, onde você tem
um grupo de pessoas que eu conheço, vários deles que vivem a vida normalmente, trabalhando ali, sem querer se envolver numa confusão política maior. E eles fazem isso, né? Porque eles saem dali de Gaza, vão para trabalhar, muitos trabalhadores saem da Cisjordânia, né, e de Gaza e trabalham em Israel, e até jordanianos que são de outro país também vêm trabalhar em Israel, né, para situações em onde que isso é permitido, é legal, é tudo certo. Então acontece isso, mas mesmo assim, os próprios árabes israelenses, o pessoal não sabe, por exemplo, Israel tem um parlamento com 120 cadeiras, 13 delas são destinada aos árabes. As cidades de Israel em que o prefeito é árabe, né? Então existe uma realidade lá. Tudo funciona bem e perfeito, é maravilha? Nem sempre, né? Há lugares onde a situação não é muito boa, há lugares onde existe uma espécie de tensão maior, mas eu diria que a maioria da população vive razoavelmente bem. Eu diria que até melhor do que em outros ambientes na Europa e na América do Norte, onde você tem comunidades diferentes que moram junto, mas nunca tem qualquer tipo de conexão e de relacionamento. Eu já fiz um monte de viagens onde eu tinha no meu grupo de trabalho árabe, muçulmano e judeu trabalhando junto na caravana sem qualquer dificuldade, né? Eu me lembro que uma vez foi tão legal, a gente fez uma brincadeira de amigo secreto e o muçulmano e a judia participaram junto com a gente de boa. Tal é a tranquilidade em muitos contextos assim. Então, essa generalização, ela realmente prejudica, porque você não sabe, né? Então, é assim, para alguns, todos os judeus israelenses são maus porque eles querem acabar com os palestinos. Para outros, eles pensam, não, todos os palestinos são meio filisteus, então eles são malvados, então eles também têm que ser arrebentados para que Israel... né, como se Israel fosse tipo uma nação perfeita, ocupasse o espaço e ponto final. Na verdade, até a nação de Israel, você vai ter muitos judeus, a maioria, 70% de judeus seculares que não estão nem aí para a religião, judeus tradicionais, judeus religiosos e judeus muito religiosos, ortodoxos de diversos tipos, que falam 102 línguas diferentes no país. E nesse mesmo ambiente você tem aí mais de 2 milhões de árabes, que é mais de 20% da população. Você tem o que são chamados de xerqueses ou circassianos, que é uma outra minoria que migrou para Israel. Você tem armênios cristãos, você tem gente da fé Bahá'í, você tem os drusos, que moram especialmente na parte norte de Israel. Você tem imigrantes africanos, asiáticos, inclusive a Tailândia teve uma dificuldade que muitos dos que foram assim atingidos, né, pelos terroristas do Hamas eram tailandeses, alguns inclusive foram levados prisioneiros também. Então você tem na verdade uma sociedade muito diversificada. Então o que as pessoas têm na cabeça quando pensam Israel, Palestina, mundo árabe, mundo islâmico, mundo judaico é um conhecimento pequeno sobre o assunto e não corresponde a uma percepção da realidade. É claro que existe sim, vamos dizer, judeus radicais israelenses que dizem, olha, isso aqui é só nosso e que não quer convivência com ninguém e eles são um problema. E que existe sim os árabes, né, da região, né, ali envolvido em qualquer um dos 3 lugares, que dizem também, nós não queremos conversa sobre o paz, e dentre eles tem o grupo que entra numa proposta jihadista, como é o caso do Hamas, e acaba partindo para um radicalismo e esse extremismo que causou, né, o início desse conflito terrível. A gente já entendeu, então, acerca da realidade de Gaza hoje, e que ela não é a mesma da Bíblia, né? Passou por muitas mudanças. Mudanças totais, né? Então, o que você tem? A Gaza original filisteia acabou. Não existe mais nada. Essa Gaza que foi ocupada por diversos poderes, desde o contexto assírio, babilônico, depois persa, depois grego, depois romano, ela vai entrar nesse cenário de islamização a partir do século VII.
Quando o islamismo nasce no ano 622 na Arábia, eles começam um projeto de expansão através de conquistas militares. E eles conquistam Jerusalém no ano 638 e conquistam o Egito no ano 641. E para ir de Jerusalém para o Egito, você passa por Gaza. Está no caminho. É ali à beira da estrada, da famosa Via Maris, né? E aí, então, Gaza vai ser um lugar de mistura de povos e pessoas, mas com o triunfo do Islã e com o predomínio da cultura árabe, o local, não só em Gaza como a região, vai ser cada vez mais influenciado por essa realidade árabe islâmica. Isso tem uma interrupção por causa da presença dos cruzados, que ficam 200 anos na chamada Terra Santa, em Jerusalém, um pouquinho menos de um século, do ano 1099 até 1187, mas eles deixam a sua presença. Inclusive é interessante, você vai para uma região palestina, por exemplo, você vê uns palestinos brancos, assim, de olho claro. Como assim? Os caras devem ser, sei lá... Moram num lugar árido aqui, branco. E o sujeito, ele tem, com certeza, alguma herança ou germânica ou eslava, né, para ser assim. E você vê alguns de pele escura, que são, assim, você vê predomínio de origem africana. Você tem uns que você olhando, você fala, não, esse cara realmente parece um árabe muito comum. Misto, né? Então tem uma variação muito grande ali, né? Então não existe uma identidade racial específica, é um povo diversificado. Agora, esse povo árabe, incluindo Gaza, eles passaram, depois desse período cruzado, um pouco mais tarde, 400 anos debaixo do domínio turco. Os turcos otomanos dominaram a região, incluindo toda a chamada Terra Santa e também as cidades antigas, né, dos antigos filisteus, por 400 anos. Até que eles ficaram debaixo do domínio britânico, né? E depois que o domínio britânico terminou, começou a confusão. Como é que a gente, agora que os poderes imperialistas maiores saíram da região, quem fica onde, como, e começou esse conflito entre o lugar para os judeus que quase foram exterminados na época do nazismo e o lugar dos árabes, e essa divisão foi complicada. Em Gaza é interessante que ficou um negócio assim complicado, uma grande concentração de população de fala árabe, tanto na Cisjordânia como em Gaza. A ideia era ter alguma conexão, o que não aconteceu. Gaza ficou um pouco isolado. Sim. Durante um tempo ficou sob a administração egípcia, depois saiu dessa administração egípcia, então a coisa ficou muito instável. Israel, em 2005, através do Ariel Sharon, ele achou que resolveria a situação dizendo, olha, está todo mundo reclamando que a gente está numa situação de ocupação, então vamos dar fim à ocupação. Ele deu fim em 2005 e entregou totalmente, né? E Gaza, como é um lugar maravilhoso, à beira do mar, Gaza podia ser uma Singapura, Gaza podia ser, entendeu? Um sul da Itália, assim, tem um potencial enorme na região, né? Mas isso não aconteceu, né? Uma vez que o Hamas dominou, né? E aqui quando a gente fala em Hamas, a gente não está falando que todo muçulmano é assim, a gente não está falando que os árabes são assim, a gente não está criticando o contexto do Oriente Médio, a gente está dizendo que um grupo específico que tem uma ideologia ligada ao jihadismo e ao terror, parecido com o Hezbollah, a Al-Qaeda, a Jihad Islâmica, o Estado Islâmico, o ISIS. Esse grupo, eles têm um problema maior com Israel, mas eles não têm só com Israel. Qualquer coisa, até mesmo outros muçulmanos estão no alvo deles, eles não querem. Então, por isso, a situação se complicou cada vez mais. Não quer dizer que Israel tenha sabido administrar a situação bem e que não tenha os seus erros nesse processo, com certeza tem, mas não dá para a gente, é uma tristeza o sofrimento e a dor do povo de Gaza debaixo de uma situação, né? E a gente sabe, a região ali, a faixa, tem uma quantidade enorme, né, de crianças e de adolescentes e uma população muito jovem. E esse pessoal, na sua vasta maioria,
não tem nem condição de entender esse cenário Nada. e precisaria realmente passar por um processo de, eu diria, de libertação plena. É uma situação muito delicada para lidar, né? Porque a gente vê todo esse movimento, né, de todos os países ali nessa situação de o que nós vamos fazer com isso. Exato. Né? Então a gente vê esse movimento e, de certa forma, as mãos atadas, né? Porque tem toda uma questão geopolítica, tem toda uma questão ali de interesses e se torna um desafio. Agora, nesse momento, como diferenciar Gaza e Palestina? Tem como a gente fazer essa divisão ou não? Como que a gente enxerga isso? Então, o povo é o mesmo. Só que assim, a chamada Palestina, que é a Cisjordânia, ou né, a chamada autonomia palestina, que eu já visitei muitas vezes, ela é governada por um partido que é chamado Fatah. E o Fatah é um partido que tem ali a sua liderança conhecida, né, o senhor Mahmoud Abbas, e ele tem todas as reivindicações palestinas. Há uma situação real que precisa ser resolvida para essa população. Existe um desdobramento da herança colonial antiga, com situações que não ficaram definidas e a falta de tato, boa vontade de líderes do passado que não foram capazes de ceder para que se chegasse a um acordo adequado. E o problema dos extremismos que sempre contaminaram a conversa. Aí a gente chega ali e você vê um pessoal muito consciente dos seus interesses e reivindicações, mas que diz, não, vamos sentar e vamos conversar. Não, a gente entende, né, o que acontece. Existem razões muito adequadas nas reivindicações palestinas e existe também do lado de Israel. A questão de Israel, que o pessoal não consegue entender, é o seguinte: Israel não pode se dar ao luxo de perder nenhuma guerra. Porque países árabes nós temos diversos espaços de mundo árabe e islâmico. É muito maior, né? Israel, se Israel perde a guerra, acabou o Estado, o único Estado judeu do mundo, né? Depois de toda a catástrofe do Holocausto. Então os judeus tem todo o direito de querer continuar vivo, né? O povo judeu tem essa questão. Então, não dá para pensar assim. Então, o que acontece é que com a autoridade palestina dá para conversar, para interagir, especialmente se os atores internacionais não atrapalharem mais do que ajudam, né? Agora, em Gaza, o Hamas é oposto ao Fatah. Eles mesmo, quando tiveram até mesmo conflitos ao ponto de o Hamas executar gente pertencente ao Fatah, e o Hamas, como outros grupos jihadistas, não tem conversa com ninguém. Não tem essa questão de que a gente não, eles são muito diretos, a gente não quer paz, coisa nenhuma. A gente, de fato, se entende como uma espécie de guerrilheiro da justiça, em nome da nossa interpretação wahhabista do mundo islâmico, e acabou. Então, não é um problema, acho que a confusão está aí. O Hamas ultrapassa a questão palestina. Ele já virou essa página. Ele pode até se dizer que o surgimento tem a ver com a questão, sim. Mas hoje eles estão num outro cenário. E esse cenário, no meu entendimento, ele prejudica de maneira muito determinante aquilo que é reivindicação palestina, que faz sentido, porque agora vai ser muito mais difícil conversar, né? Já que a gente entende que desse lado tem gente que chega a esse ponto de partir para um tudo ou nada da maneira mais brutal possível. Então é muito diferente a mentalidade, a cabeça da maioria do que nós temos na Cisjordânia e na faixa de Gaza, né? Teria sido diferente. Quando aconteceu o atentado, inclusive, é interessante que... Estava perto, né? A liderança da autoridade palestina falou, não temos nada a ver com isso. Foi, O Mahmoud Abbas, porque, sabe, nunca foi proposta deles. Lá dentro tem gente que talvez pense assim e que, vamos dizer, num primeiro momento comemore, porque acho que não está nem entendendo a totalidade do cenário. Tem.
mas não é a mesma coisa de jeito nenhum. E a gente estava caminhando para um cenário onde as coisas elas estavam, né? Justamente parece que realmente foi para interromper tudo isso, né? Então, é isso que a gente tem que entender, né? A gente precisa ficar muito claro para a gente que, apesar da maneira como muitas vezes as notícias são transmitidas, apesar do que o pessoal diz, a realidade de paz, ela tem crescido e predominado. Primeiro, assim, dentro de Israel mesmo, e até mesmo na Cisjordânia, a maior parte das situações, elas são muito mais pacíficas, né, do que as pessoas estão acostumadas a ouvir. E, inclusive, a coisa mais irônica, o pessoal não sabe disso, né? Que um monte de gente em Israel, cidadãos israelenses judeus, são muito sensíveis e favoráveis à causa palestina. Muita gente não é, mas outros são. Curiosamente, os que moravam ali, os que foram assassinados, era exatamente esse grupo de gente. Eram pessoas muito mais ligadas a causas ambientais, que moravam em kibbutz, que se esforçavam. E estava perto ali na fronteira, né? Então foram eles que foram atacados e assassinados. Então, assim, o grupo terrorista foi tão incapaz de perceber quem são as pessoas, que eu diria assim, eles atacaram, na sua maioria, exatamente gente que gastou a vida tentando defendê-los. Gente que dava suporte para a questão de saúde, que inclusive fazia esforço para ajudá-los, né? Porque não é assim. Uma coisa você pode dizer, é a mesma coisa você falar, em Gaza você tem uma direção governamental do Hamas que pensa assim, mas nem todo cidadão de Gaza pensa daquele jeito. A mesma coisa em Israel, você tem uma diretriz do governo que tem uma direção assim, mas o cidadão israelense, né, nem todo pessoa de qualquer país representa a política oficial do seu governo. Então essa distinção é grande. Então o que acontece? Não só o ambiente interno é muito melhor, como Israel tem relacionamento e paz com um país de maioria islâmica, historicamente como a Turquia, como tem já há muito tempo, né, paz com Jordânia e Egito. Eu fui até na sala onde o tratado de paz foi assinado lá na Galileia entre Jordânia e Israel. Agora a paz foi normalizada com Marrocos, foi normalizada com o Sudão, com o Bahrein, com os Emirados Árabes e estava para ser normalizada aí com a Arábia Saudita. Que as coisas estavam... Então, aparentemente, o Hamas, que tem uma orientação de uma liderança de um governo muito controvertido, né, e polêmico, que é exatamente o regime autoritário do Irã, né, eles entraram nesse processo, digamos assim, para prejudicar esse ambiente de paz crescente. Mas eu tenho a impressão que, passado esse mal-estar, essa situação, que a tendência para o benefício da região é esse caminho de conversas de paz voltar à cena, porque, Douglas, é verdade que a gente tem que ter uma sensibilidade, e eu faço isso na prática no ambiente palestino há muitos anos, para ajudar aquele povo que precisa de ajuda. Eles são muito necessitados. Só que é curioso como a gente de perfil palestino está sofrendo horrores em vários países, por exemplo, na Síria. Não tem o básico, muitas vezes. Estão sofrendo em diversos ambientes, o que aconteceu na Líbia, o que está acontecendo no Iêmen, em vários lugares, e a gente não vê muita mobilização e qualquer interesse em ajudar esse grupo de pessoas. Então a pergunta é, estamos motivados por direitos humanos ou por outras intenções que merecem um ponto de interrogação? Por exemplo, o regime do Talibã retomou o domínio do Afeganistão com crueldade terrível. Agora nós temos mais de 1,5 milhão de afegãos que se refugiaram no Paquistão, que estão sendo expulsos. Quem não lembra a cena, né, do avião saindo e o povo... E eles têm que voltar para lá. Não existe comoção e reação contra o Talibã. Então aí que a gente pergunta, acho que quem está nessa polarização pesada, tipo, não há lugar para palestino, eles são do mal, ou não há lugar para Israel, Israel como se diz, colonialista, não serve para nada. Se a gente pensa assim,
a gente está mais com a mentalidade dos antigos filisteus. Aí sim, não é Gaza, é você que tem cabeça de filisteu, né? Aí a gente não vai ajudar em Tem que nada. se converter, não dá pra ser filisteu, não. A coisa tá séria. Mas, então assim, em resumo, por que esse conflito, ele é tão terrível, Sayão? O que você enxerga? Por que esse conflito é tão terrível? Então, olha, eu vou dizer porque ele é terrível e vou até dizer como Gaza aparece como um símbolo de esperança. O que acontece? Ele é terrível porque a população árabe passou por séculos de opressão do Império Otomano turco e ansiava por uma independência, por uma autodeterminação do seu próprio caminho. Uma população, inclusive, com muita gente de origem cristã que, devido à opressão, acabou migrando e boa parte deles vieram para o Brasil, uma grande migração de sírios libaneses cristãos. Eles passaram pelo domínio turco, pelo domínio britânico e francês, e depois veio a independência. Como é que a gente lida com isso? Os judeus também, depois de passar por tanto problema de antissemitismo e o desastre do nazismo, eles também ansiavam para voltar à sua terra de origem. E, na verdade, muitos já viviam lá e começaram a aumentar a imigração. E aí nós temos uma confluência histórica. A coisa foi mal amarrada, assim, Douglas, porque ficou da parte dos britânicos uma ideia de que tanto judeus e árabes teriam o seu espaço ali. Na hora de fechar esse acordo, a coisa não funcionou conforme esperado. Na verdade, os judeus, a princípio, aceitaram o que veio, porque quem estava fugindo dos fornos nazistas, qualquer coisa está valendo. E os árabes não acharam que aquela decisão era adequada e reagiram. Então começou um conflito desde 1948, né? E aí esse conflito nunca se resolveu. Tivemos a guerra de 67, 73, aí nós temos o quê? Tivemos um problema religioso, né, que é a tradição muçulmana mais incisiva. Ela diz assim, as terras que foram islâmicas, e particularmente a chamada Terra Santa, elas têm que permanecer islâmicas. Se você for ler, por exemplo, sobre o Hamas, você vai ver que isso é muito claro. Ao mesmo tempo, os judeus também não. Depois de 2000 anos, estamos de volta na terra dos nossos pais. A gente não vai abrir mão disso. E aí tem outras coisas complicadas. A gente tem os atores locais, né, que são os mais fortes da região, que são a Arábia Saudita, Irã e Turquia. A Turquia é continuação limitada do antigo Império Otomano, e eles também querem ter, vamos dizer, a sua ingerência na região. E, ao mesmo tempo, as potências internacionais maiores, os Estados Unidos e a Rússia, que também marcam aí a sua presença de influência geopolítica. E agora até a China está dando um bom dia para muita gente ali. Então, o cenário interno, do ponto de vista da sobrevivência dos povos, da sua autodeterminação, das suas convicções religiosas, da sua incapacidade de entrar numa relação de diálogo, juntando todo esse cenário, né? E eu posso dizer uma coisa até com dor no coração, e a facilidade da manipulação em massa das pessoas por meio de uma mídia nem sempre muito responsável. Então você tem um caldo de situação muito problemática e difícil. Então o caminho de construção da paz é difícil. Agora, eu queria terminar dizendo o seguinte: é interessante que no meio dessa confusão toda, lá em Isaías, né, capítulo 19, verso 23 a 25, quando a Bíblia fala da grande redenção final, ela diz que um dia o Egito, Israel e a Assíria cultuarão juntos, reconhecendo a Deus. E haverá uma estrada que irá do Egito até a Síria. E os três são chamados de povo de herança de Deus: o Egito, a Síria e Israel. A Síria, o inimigo maior da história da destruição, e o Egito, a lembrança da escravidão. Então, quer dizer, quando Deus agir na história e na redenção, essa inimizade vai desaparecer. Agora eu pergunto para você, por isso que é absolutamente extraordinário conhecer a geografia da Bíblia. Por onde passa essa estrada? Exatamente por Gaza.
Uau! Gaza é a parada. Gaza é... Por isso tudo isso. Vamos dizer assim, Gaza é o graal da estrada, né? É o lugar do posto de parada onde esse cenário se dá. E o mais interessante é que Gaza a gente mencionou o tempo todo. Gaza em Sofonias, Gaza em Josué, em Juízes, em Amós, né? Mas e onde é que aparece Gaza no Novo Testamento? Só em Atos 8. Quando Filipe é movido pelo Espírito Santo para anunciar o evangelho para o eunuco etíope, tesoureiro lá da rainha Candace da Etiópia, e ele está indo exatamente nessa direção. Eu vou até olhar aqui o texto direitinho, porque eu acho que vale muito a pena a gente ver esse texto assim, para a gente olhar, né, essa realidade que aparece aí, né? A única vez que Gaza aparece no Novo Testamento, né? Então diz o texto o seguinte, né? Um anjo do Senhor, verso 26 do capítulo 8, disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou, partiu e lá o etíope vai se converter. E aí que você vê o começo da grande pacificação entre Deus e os homens. Com a chegada do evangelho, é o caminho que inicialmente passa por Gaza. Então Gaza hoje é momento de dor, Gaza é lembrança de conflito, Gaza é dor, é desesperança e motivo de súplica, mas Gaza tem a ver com essa história da estrada e ela é especialmente emblemática porque aquilo que foi a localidade do conflito antigo, da história dos filisteus, no Novo Testamento é o lugar da esperança que junta a esperança de Israel com o convertido da Etiópia, que sai dali para as terras africanas e começa anunciando o Evangelho da Paz. Que Deus nos abençoe e que Gaza venha ter essa nova perspectiva. Então, eu vou terminar dizendo, Gaza será destruída? Não, Gaza será reconstruída e abençoada por causa do poder do Evangelho de Jesus. Maravilhoso. Olha quanto conhecimento, quanto aprofundamento no conhecimento bíblico, teológico, histórico, geográfico. E tudo isso que você pôde ter a oportunidade de aprender aqui com o professor Luiz Saião, você tem a oportunidade de se aprofundar ainda mais. Você que é amante dos textos bíblicos, você que ama o conhecimento teológico, você quer ter mais conhecimento e um conhecimento assertivo, saber do que você está falando, como você está falando, evitando heresias, evitando erros teológicos, ser assertivo, seja você pastor, seja você frequentador de uma igreja, seja você com religião ou sem religião específica, até mesmo você que de alguma forma não tem nenhuma crença em Deus. Esse conhecimento é um conhecimento que vale para muitas coisas e o Luiz Saião, ele decidiu colocar todo esse conhecimento em um curso chamado Quem Mexeu no Meu Livro. E uma das coisas interessantes, né, Saião? Qual é a sua motivação para colocar o nome desse curso Quem Mexeu no Livro? Explica aí pro pessoal saber. Então, Douglas, é o seguinte, né? Um bom tempo atrás, né, foi lançado um livro aí que tinha a ver como é que a gente lida com o mundo corporativo e tal, que dizia quem mexeu no meu queijo, né? E de fato, a pergunta é por que a gente faz o que a gente faz, a gente pensa do jeito que a gente pensa, se a gente não está só no automático, não entendendo as coisas. Então, às vezes, a pessoa tem certas coisas na cabeça, certos mitos e certas desinformações que ele até acredita, né, que estão na Bíblia, mas não estão. Há muitos anos atrás, eu estava conversando com um rapaz assim, e eu comecei então a trocar ideia, e chegamos no Evangelho, eu falei, então rapaz, você precisa conhecer, eu não acredito na Bíblia.
Eu falei, que beleza, né? Que bom. Finalmente encontrei alguém que conhece a Bíblia. Você já leu quantas vezes? Não, eu nunca li. Falei, então aí fica difícil. Você não acredita naquilo que você nunca leu. Eu não sei como é que você conseguiu chegar nesse ponto, mas me dá a fórmula e o segredo para saber como, né, rejeitar aquilo que eu nunca vi, né? Aí ele falou, não, porque a Bíblia tem muita bobagem. Eu falei, de fato, né? Ela conta a história que a baleia engoliu Jonas, não foi? Aí ele falou, isso aí já ouvi falar então, mas isso não é o que está escrito lá. Não. Aí ela também fala, 1000 chegará, 2000 não passará, não é isso? É isso aí, mas isso também não está lá. Aí eu falei de diversas coisas que ele falou, rapaz, então tudo que eu ouvi sobre a Bíblia não é bem assim. Eu falei, então, por isso que é bom a gente olhar para depois. Então, a pergunta é, se você tem um entendimento complicado, se você fica vulnerável a uma série de ideias, histórias, propostas, sugestões indevidas, a pergunta é quem é que mexeu no seu livro, né? Por isso a gente faz isso, vamos falar quem mexeu no meu livro, porque às vezes a pessoa atribui a Deus, a Jesus, a Bíblia, certas coisas que não correspondem aos fatos. Então esse curso foi uma proposta de a gente, como a gente fez um exercício aqui hoje, né, de entender a história, a geografia, o contexto, a questão cultural, a questão linguística, literária, porque aí traz uma luz pra gente, né, que sabe como é que é? Palavra mal escutada, né, é um negócio complicado, né? Aqueles dois que estavam quebrando o pau, brigando na porta da igreja, e aí o cara falou, rapaz, que isso? Vocês são cristãos, vocês estão batendo no outro, mas estamos seguindo as ordens de Jesus. Como assim? O que Jesus falou? Jesus disse para que nós nos amassemos uns aos outros. Não, como assim? Mas peraí, ó, não, tem um acento aqui, é para que nos amássemos aos outros. Ah, bom, agora que eu entendi. Então, um acento muda amássemos para amassemos, né? Então, não é o caso, né? A gente precisa, de fato, entender. Então, se você quer saber quem mexeu no seu livro e mexeu errado, então, faça o curso e aprenda com a gente que vai fazer toda a diferença. Muito bom, então tá aí na sua tela agora, você consegue ver o QR Code, você pode apontar o seu celular aí para esse QR Code que vai cair lá no site para você poder ter mais informações e também tem um link na descrição. Mas o melhor de tudo isso é que a gente está chegando numa época que é uma época em que nós temos muitos lugares, muitas propostas de Black Friday, né? Então, hoje nós estamos aqui com uma oportunidade que o Luiz Saião preparou de você ter acesso a esse valor promocional desse curso, algo que nunca foi feito antes, realmente, não é Black Fraud, é Black Friday. É a semana do Black Friday. Né? Então, a gente veio fora, né? O pessoal falando, Black Friday, Black Friday, Black Friday. E aí vai ver, só mudou a etiqueta, né? Só ficou amarelinha a etiqueta, mas o preço é o mesmo, né? Então, não é verdade, realmente. O Saião, ele sempre, conversando com a gente, ele sempre tomou um cuidado de poder as pessoas terem a oportunidade a acessar esse conteúdo com um valor justo. Ele sempre se preocupou com isso. Ele sempre falou, olha, Douglas, vamos fazer algo mais justo, vamos... E hoje a gente está tendo essa oportunidade de fazer por um preço justo, algo acessível. E olha, se você gostou desse podcast de hoje, imagina o que você vai ter lá dentro. Eles vão ter muitas coisas lá dentro. Então, nós temos as aulas gravadas, né, específicas, que tem todo um material de apoio, né, que você recebe juntamente com as aulas, além disso, né? E aí, toda essa realidade disponibilizada imediatamente, né? E como a gente está, de fato, querendo facilitar, né? Na verdade, não importa muito com essa questão de Black Friday, como nesse momento as pessoas estão pensando, essa semana é que tem descontos especiais e eu, às vezes, vou ver num lugar e alguém não mexeu no meu preço. Então, a gente tem que olhar direitinho. Então, você vai ter uma oportunidade, né, de ter um aprofundamento, vai estar disponibilizado durante essa semana aí e a gente está à disposição aí para fazer contato com o Douglas, comigo, para você receber mais detalhamentos de tudo que está lá. Mas, de fato, não sou eu que estou dizendo, o pessoal que tem feito o curso tem percebido uma grande diferença no seu entendimento, né? Agrega uma compreensão mais adequada de teologia, de hermenêutica e de entendimento sobre a espiritualidade bíblica. Perfeito. Então, mais de 45% de desconto
para você poder ter acesso a esse curso e é por tempo limitado. Você pode já apontar o seu celular para esse QR Code que está aí ou clicar no link na descrição, você vai para dentro de um grupo de espera, porque vai começar aí essa semana e essa semana vai ser imperdível. Você vai ter acesso ao professor, ao curso, que é um curso gravado com as aulas, com todos os materiais auxiliares conforme o professor falou. Então não perca essa oportunidade, é uma oportunidade única, imperdível e por tempo limitado, tá bom? Sayão, muito obrigado mais uma vez. Prazer. Você já é de casa, né? Amém. A gente ama te ouvir, eu sou suspeita a falar, eu não perco nada, eu tô em contato sempre que eu posso, eu tô lá, às vezes eu vou lá assistir ele pessoalmente também quando dá na IBNU, mas o Sayão, ele tem essa proposta de Deus no coração dele, de estar levando conhecimento, informação bíblica de forma correta para ajudar as pessoas a ter uma boa interpretação, porque a gente sabe que hoje, infelizmente, texto sem contexto é pretexto para heresia, né? E aí a gente vê muita gente tomando decisões equivocadas, tendo interpretações erradas, porque não tem acesso a pessoas que possam ajudá-las, e o Sayão está aí para ajudar. Muito obrigado, Sayão, por tudo que você tem feito por nós, cristãos, que cremos na Bíblia, que queremos fazer a coisa certa. Eu sou seu aluno e um dia eu tive a oportunidade de ver o Sayão falando algo num podcast. Eu olhei, eu falei, eu preciso seguir esse homem. E graças a Deus por isso, porque eu comecei a amar ainda mais a Deus, eu comecei a entender ainda mais a Deus. E isso que eu venho de muito tempo de igreja, mas eu não tinha o conhecimento teológico correto, eu não tinha interpretações corretas, e agora eu posso dizer que eu tô aprendendo. Tô na primeira série ainda. Epa. A gente vai passando, aos pouquinhos a gente vai indo pra frente. Muito obrigado, Sayão, que Deus te abençoe. Obrigado. Palavras finais pro pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Nosso conselho é você, de fato, se aprofundar no entendimento da Bíblia. E a gente é chamado a amar a Deus e amar o próximo. E todo o entendimento da Bíblia que não venha se encaixar nessa proposta, a gente precisa colocar um ponto de interrogação. Deus abençoe a sua vida. O nosso curso vai estar à disposição. Você pode procurar nas nossas redes sociais. Vamos colocar o link lá, ou você pode já ter acesso agora diretamente. E que Deus nos abençoe num conhecimento que transforma de maneira positiva a nossa vida para a glória de Deus e para a bênção do próximo. Obrigado. Amém. Então, você que está aqui e ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho aqui, inscrever-se, do ladinho vai aparecer um sininho, clica nesse sininho para você ser notificado para todo o episódio novo que for ao ar. E se você ainda não entrou para nossa comunidade, você pode entrar ali para nossa comunidade também, você vai ter o link na descrição, a comunidade é gratuita, nós vamos divulgar lá também o acesso ao curso para você poder ter mais informações, e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma depois de você fazer o curso Quem Mexeu no Meu Livro. E quem sabe a gente possa se encontrar junto lá em Israel, nessa caravana que vai acontecer em abril. Caravana Israel, Turquia, se Deus quiser, vamos ter aí, vai dar tudo certo. Maiores informações, clica aqui na descrição também, que tem o link da Bíblia, aí você pode entrar lá e ter maiores informações. Deus abençoe a todos vocês, até o próximo Espiritualmente Podcast, um beijo no coração, tchau!